Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo personagem, né? Novo assim, aqui no canal. Um personagem que ajudou a revolucionar a, o, a forma de praticar a busca pela razão, a busca pela sistematização de convergir é, informações na sociedade para que elas se deem por aderência a uma busca por especialização de níveis, né? Então, dentro de como se espelhando na luz das matérias, a imaterialidade dentro de nós vai conseguindo conciliar da informação um feedback claro por aproximação da fonte de resoluções praticadas por essas academias, por esses agentes, por essas personalidades. Então, é como se os seres se tornassem fontes de personagens, de luzes que vão guardar para nós uma certa relação de importância. Uma vez que estejamos perto deles, ou na personalidade de nós estarmos conversionando o nosso status semelhante a eles, quer dizer que a gente está perto dessa fonte de organização. Entende? Então o que acontece? Acontece que a aproximação de pessoas, né, existem de vários módulos, porque eu posso pegar o personagem de uma pessoa raiz, de uma pessoa fonte de execução historiográfica, fonte de revelação e organização dos conhecimentos, e vestir. E de repente eu me torno o máscara, né? O cara que diz consente ser uma junção profissionalizada, uma junção redimensionada pela máscara de conter a rede de organização de um personagem nessa nossa história. Então, esses personagens eles se tornam gadgets para o nosso aplicativo de organizar e acionar impulsos nervosos. E aí isso se torna uma prática muito incomum nessa sociedade, mas porém que faz muito sucesso. Isso é a arte de organizar povos pela fronte de instalar artistas, personagens nessa realidade. E aí cada academia, cada centro de controle tinha o seu personagem, o seu esqueleto de personificar a organização, de acender ou acessar dispositivos de razão ou de buscas de razões. E aí mediar níveis de conter razão, níveis de aproximação com esse padrão, com esse biótipo de concentrar-se por essa versão. Nessa época ficou muito famoso as escolas de artistas, como hoje a gente tem escolas de vários tipos de culturas de personagens em uma razão, né? A gente tem os personagens que são pedreiros, os personagens que são padeiros, os personagens que são floricuteiros, sei lá, não sei como diz, os personagens que são atores,
Então nós temos essas escolas por conversão desses valores e desses atrativos praticados na luz das matérias, que diziam por processos cognitivos de acesso à transformação das matérias aquilo que eles personalizariam. Então você tinha essas regências e essas observações. Um exemplo prático é a carpintaria, né? Muito convencionada pela luz do Jesus, né? Que foi o carpinteiro e trouxe para nós a montagem de dispositivos matemáticos lógicos de organização, né? Dispositivos gadgets que nos adicionariam ergonomias prediletas, padrões ergonômicos. Um exemplo é a cadeira. A cadeira é um padrão ergonômico que desencaixa em nós e nos entrega um certo conforto. É claro que esse conforto ele vai funcionar em um determinado escala de tempo, né? Se a gente ficar mais tempo do que o conforto pede para ser, o estado de descanso, aí vai causar um efeito contrário, né, nesse dispositivo. Você vai ficar viralizado, ele vai viralizar aquilo que ele pretendia alcançar, que era o descanso, o conforto. E viralizando, você vai ficar irado, você vai ficar desconfortável. E é o que muitas pessoas passam hoje em dia na fila de esperas em academias de profissionais da saúde, né? Eu mesmo já passei por muitos mal bocados no sistema público de saúde, sentado e esperando um médico me atender, né? Imagine só o quanto isso é importante saber, né? Se nós temos o sucesso da realidade de todos esses antepassados hoje, por que nós não funcionamos tão bem assim? Porque existem uma linha de pesquisa, linhas de pesquisas entre as predileções dos usuários, dos agentes, das pessoas e suas personalidades próprias, para discernir a quem ela é e se ela vai poder ter algum rebanho de capital para destrocar esse favor de ser ou de preferencialmente buscar ser essa personalidade que lhe é e atender com o lado financeiro, algo que muitos se convém a dizer que é uma proteção, um discernimento que protege a sociedade, essa divisão de bens por esses cofatores de diagnóstico dos seres, porém outros já dizem e suspendem amargamente aquilo que desimpede as pessoas de aprender a ser, porque muitos já sabem que a gente só consegue aprender a ser quando a gente tem a concentração plana e não arriscada, porque a falta de dinheiro é arriscado demais para a gente se dar ao luxo de estar num plano de concentração e revelar corretamente aquilo que a gente precisa ser. Só que quando a gente está unido, esse plano de concentração, né, ele vai sempre estar desvirtualizado. Só que com um padrão, você tem um padrão de rima que depois de um dado momento ele começa a parecer que está equilibrado. E aí todos se sentem bem afirmados, né? Por mais que existe por trás deles uma rima que é o conjunto, a somatória de todas as rimas, de todas as faíscas, de todas as inseguranças. Então a gente precisa de um padrão para ligar-nos. E aí muitas pessoas pensam, por que a gente não está caindo no universo, já que o universo
né? Tem um universo e nós estamos num planeta e tal, por causa da força da gravidade, né? A força da gravidade contém e imprensa, imprensa a gente de tal modo que a gente não tem capacitância, força e, né, e espaço para poder sair dessa grade de contenção que é a força do universo fazendo a ecopressão em todos os pontos desse ponto sólido que a gente chama de Terra. Bom, então entendem como que para nós foi tão importante encontrar o destacamento desses personagens? Entende para nós como nós termos pais e mães técnicos e solidários em distribuir os efeitos de pessoas que conseguiram se importar tanto em um apreendimento que a partir dessa importância ganhou o crédito de revelar em si mesmo o valor que se procura nas pessoas que querem ter, né, o valor artístico, o valor personal. Então entendem como a personalidade das pessoas importa, né, por conta dessas observações. Importam muito. Não é à toa que a química está aí desimportando para nós e revelando gradativamente o que é a alquimia, né? A química, a composição de elementos, busca nas reações administrar, né? A probabilidade, o possível de se ter, né? E ganhar nas aderências que a gente busca controlar de nós mesmos para relações com as matérias. E aí, em alguns dados momentos, seres humanos, outras vidas se tornam matérias para o nosso dispositivo de fontes de luzes e extrair reações mais convenientes, né? Aprender com as reações vistas e imitar, alquimitar, ao que eu devo imitar para me emocionar a ponto de conseguir conciliar com essas realidades. Então vamos lá, vamos nos entregar aos fios da luz que sofreram para que a gente sofra ao que imitar na mente por acesso ao manual teórico de dados que desporta para a gente consensuar-nos sobre a representação das palavras, processos que a nossa imagem vai tentar rendimentos de concentração, de fazer aquela retroprojeção cognitiva e calculada frente ao raciocínio que nós, indivíduo, consegue ter preso a essas informações, né? Então vamos visitar o compressor dessa razão. E aí a gente tem esse compressor de razão que vai nos pintar, né? Compressor de razão. Ele se chama Platão. Platão, ele nasceu, né, em 428 antes de ser isto, antes de será isso, 428
antes de ser isto e morreu em 347. Antes de ser isto. Foi filósofo grego considerado um dos principais pensadores de sua época. Então, antes de ser isso, a gente tem uma linha de credores da nossa artificialidade social que não são comumente revelados depois de ser isto, né? Porque depois de ser isto, a gente diz que isso é e ponto de comparação. Mas até estabelecer esse ponto de comparação, esse dado comparativo, ou essa receita de construir tijolos, dados, paredes de comparação, que se baseiam em uma necessidade coletiva, em uma estrutura lógica, a gente tem os construtores dessa estrutura lógica. Então, olha só, estrutura lógica: retângulo, triângulo, quadrado e bolinha. Ou bolinhas, né? Vamos lá. Filósofo grego considerado um dos principais pensadores da sua época. Então, olha só a profissão dele: pensador. Dor, a gente sabe o que é, né? Dor é revelação. A dor é uma informação pontual. Só que até chegar nesse pontual dessa dor, dessa revelação, a gente sempre tem um caminho. O caminho até chegar ao ponto, né? Que a gente chama de sistemas conjuntos, sistemas, né? Então, sistemas, estradas, vão sempre nos levar à dor. E a pressão que escala essa energia, essa onda, essa rima, transpondo os parâmetros para gerar atenção a essa dor, é aquilo que o pensador colhe. Ele colhe os dados da exata precisão para desportar da força ordenatória a escala da onda, né? Olha a onda da onda, que vai transpor parâmetros, ou seja, vai fazer as curvas, né? Vai fazer as curvas certas, vai conversionar a rima certa nos locais certos e vai atender, vai fechar no ponto, vai chegar no ponto, ó, vai atender, ó, chegou no ponto, e nesse ponto fez a dor, pisou na dor, fez o valor, né? Opa, dor, né? Então esse é o camarada. Só que antes de pensar a dor, ele precisa de saber qual dor é essa. Só que existem várias maneiras de saber a dor. Existem vários caminhos para chegar na dor. Você pode sair de fora
para dentro ou de dentro para fora. Aqui, ó. De dentro para fora ou de fora para dentro. Então existem vários caminhos para chegar nessa dor. Então, antes de saber da dor, a contração que faz a dor, existe esse pensador. Agora, depois que a gente sabe a contração, a gente só precisa investigar quais tipos e quais relações de contração a gente tem, né? Então, Jesus, depois de Cristo, depois de ser isso, é depois de investigar a contração que vai chegar na dor. Discípulo de Sócrates, né? Sócrates, né? A gente já tem um vídeo falando com mais faca sobre esse conhecimento para faculdados ter, colher e saber sobre esse personagem na nossa história. O discípulo de Sócrates procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Então, aqui, ó. Fé na razão e verdade. Só que, sabendo que as pessoas elas mentem muito, a mentira ela pode ser verdade ou ela pode se transformar em verdade, porque olha só, a gente tem a mentira, que é um espelho da verdade. Ela tenta pegar a verdade e se revelar aqui, ó, por um espelho, né? Por uma sensação semelhante. Então, o que é a mentira? A mentira é você olhando para um espelho que não reflete e lá atrás desse espelho tem um personagem que tenta emitir para você. Então, a mentira é o seu subconsciente. Ele é sempre verde, mentiroso. Seu subconsciente não tem nada de verdade, a menos que ele tenha um objetivo claro. Então, como chegar a uma luz de objetivo claro no subconsciente que é mentiroso? A gente precisa de uma força superior à fé na razão. E aí a gente encontra a verdade. Porque imagina só, você olha para um espelho, né? Você tá lá, você está olhando para um espelho. E esse espelho, ele reflete você, só que uma anteposição da sua imagem, né? Você utiliza ela para fazer impressões e saber sobre você na formalidade que as pessoas te enxergam. E aí você, né? Aí o que acontece? Você vai lá e olha de novo pro espelho e de repente não tem mais uma imagem. Uai, você está olhando pro espelho e você não está sendo refletida. O que acontece? Você precisa de fazer o reflexo e pensar naquilo que você aparentemente é. Você precisa de desdepender do espelho que você dependeu. Uma vez você depende do espelho e depois você não depende mais. E aí, de repente você está na sociedade e você olha para as pessoas. E as pessoas elas revelam para você um pontinho daquilo que você ergonomicamente desafia ela. Então você olha para ela e ela faz umas dobras assim e você e aí esse é o ponto de controle. O universo, a partir da reflexão de uma pessoa e para outra, elas vão se desafiando até que elas se acordam e conseguem fazer um plano entre esses olhares.
né? E é assim que funciona, né? Por mais mentira ou verdade que a gente acelera ou freia nessa cognição, emprestando energia para que a gente consiga acusar um plano de socializar-nos bem, é, é assim que acontece, né? A nossa personificação para construir, né, esse dispositivo em nós. E Platão, ele viu, né, ele soube que a verdade ela é reveladora, mas que todos nós mentimos. Então, como criar um personagem, um dispositivo, um dispositivo para as pessoas nos espelhos da alma conseguirem medir se estão verdadeiras. Então ele criou objetivos. Só que desses objetivos existem os caminhos dos objetivos, né? Caminhos dos objetivos. Caminhos dos objetivos. Sabe o que Platão fez? Ele fez assim, ó. Ele dividiu um caminho grande em caminhos pequenos e transformou o objetivo grande em objetivos pequenininhos. Então é como se ele tivesse criado na história da vida a anosização, né? E o objetivo é sobreviver. E dentro desses anos, né? Se o objetivo é sobreviver, tudo aquilo que desinstala a sobrevivência é o risco da mentira. Desescala a sobrevivência. Então, sobreviver é verdade. Risco de mentira é a desescala da sobrevivência. É aquilo que mexe no sobreviver. Então, o que mexe na sobrevivência é uma mentira. Só que uma mentira, ela pode se transformar em verdade. A gente viu que a gente tem a capacidade para isso. Basta a gente colocar ela em um plano que as pessoas se alimentam de vidas. E aí esse plano a gente chama de plano imaterial. Lá no plano imaterial, no plano das ideias, a gente consegue transformar uma mentira em verdade. Ok? Adotando o lema de Sócrates, o sábio é virtuoso. Escreveu diversos diálogos filosóficos, entre eles A República, obra dividida em 10 volumes. Então, sugiro aí, leem A República para saberem ou viajarem mais nesse personagem. Lembrando, levem ele a sério como um personagem, como um discípulo ou um dispositivo da sociedade na época em que viveu. Platão nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 428 a.C.
De família nobre, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Centenas. Família nobre. Estudou leitura, escrita, música. Música. Pintura, poesia e ginástica. Olha quanto de arte, né? Poesia e ginástica. Um homem com essa qualidade aqui, cara, é um artista de corpo cheio, né? Vamos colocar essa aqui, ó. Artista de corpo cheio de instalação de saberes. Então, é um verdadeiro ator. Excelente atleta, participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Desejava fazer carreira política, mas muito cedo tornou-se discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Olha as palavras-chave. Problemas dos conhecimentos do mundo. Por ser discípulo de Sócrates, né, conhecimento e virtudes humanas. O que é ser discípulo do Sócrates? Sócrates, sua cara diz, né? Então, ao olhar para a face das pessoas, ele quis respostas claras, ele quis clarear a feição. Então, antes de Cristo, agora com C, a gente consegue jogar luz na face e saber. Cristo, que será isto, ou fará download disto. Muita gente não sabe, mas os agentes civis, né, os construtores civis, um dia precisaram da ferramenta dos blocos de civilização para fazer os blocos de contenção no mundo imaterial. A gente tem as letras, elas são blocos de contenção que magistralmente artificializam o pré-rogado de concentrações que acessam o indivíduo. Nós todos morremos e nos sacrificamos aprendendo a construir a imaterialidade de nos moralizar dentro dessa estação socioespacial, né? Leis, você só pode fazer tudo que lhe é poder, desde que você não interfira no poder das outras. Química, toda essa necessidade, esses problemas criaram essas soluções. E nós nos envolvemos a essas soluções já há anos. Não é à toa que nós aqui, falando disso agora, nascemos já com tudo isso tão montado, tão soldado, que se a gente não for forte o bastante para derrogar e destratar isso com vários experimentos alquímicos, mesmo que seja nas contrações imateriais, a gente não chega em luz forte o bastante para fertilizar o nosso saber sobre
sobre essa civilização. Então, é isso que a gente está desatomando aqui, né? A gente está desatomando coragem para enfrentar essa autoridade que está bem soldada com o passar dos anos, né? E dos créditos sociais. Então, basicamente isso, né? Agora a gente tem, depois de será isto, a gente tem o isso, o IC. Agora a gente tem o IC, que diz a pose e ativa a feição. Som. E eleição, feição. Feição é a face da luz. Ó, deixa eu ver se a gente consegue desenhar bem. Feição é a face da luz que desbanha um ser pelo download da aplicação, da relação, né? Então, quando você diz para sua namorada assim, com você eu sou tão bem, quer dizer que a luz dela, né, é a luz que te faz te ver bem, né? Existe essa instrumentação. Então conheça um palhaço, né? O palhaço entre nós. Vamos lá, continuando aqui, ó. Quando Sócrates morreu, desiludiu-se com a política e dedicou-se à filosofia. Resolveu eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro. Escreveu vários diálogos entre a figura principal, onde a figura principal é Sócrates. Então você tem os diálogos de Platão, onde a figura principal é Sócrates. Desde novinho a gente consegue perceber que o sol arregaça a nossa cara, né? Por conta da seca, né? Da desidratação solar. A gente tem esse sistema de diagnosticar fácil, né? A desidratação solar, né? Então, quando a gente tem uma face banhada de água, né? A gente tem um copo cheio, né? Agora, né, quando esse líquido é tombado para um C, se a gente pega esse líquido aqui, ó, e tomba ele assim, né, a cara ela tomba também, não tomba? Você tomba aqui, ó, e aqui, ó. E aí você vai revelando uma parte sobre a outra. Então aqui, ó, aqui a gente tem 100% cheio. Só que quando você diz AC na mistura, olha só, uma parte
derrama, contração. Então olha só, aqui a gente tem 50 por 50, mais ou menos, né? E aí você tem esse C que derrama na mistura. E aí você tem a revelação por disparte, derramar, contração. Legal? Pra quê? Platão. Plateatão. Pra ter moeda, pra ter valor. Ó. Platão. Para ter atuação. Para ter valor. Para saber o quanto de valor você derrama sobre um ser na mistura da parte dessa contração, dessa familiarização, sei lá. Então, bom, não creio que você é mais ou é menos, porque você não tem controle sobre isso. Ninguém tem, a menos que deseje ter. E aí, se a pessoa deseja ter controle sobre isso, ela precisa de escalar um exército de infundamentação até chegar em fundamentos quânticos que dizem ser precisos sobre ordenações nas abscissas da sua incapacidade de ter controle. Ou seja, você só tenta ter controle em função da sua sensação. Então não se preocupe com isso, porque você é o menos errado nessa aprovação disso, nesse apocalipse, né? Platão, após a democracia ateniense, após se a democracia ateniense e abandonou sua terra. Parece que tem um erro de concordância aqui na frase. Viajou para Megara, onde estudou geometria. Foi ao Egito, onde dedicou-se à astronomia. E em Cirene, norte da África, dedicou-se à matemática. Em Crotona, sul da Itália, reuniu-se com os discípulos de Pitágoras. Então aqui é uma breve biografia do Platão mesmo, né? Aqui, ó. Geometria. Então vamos lá, a gente precisa de estudar geometria para entender melhor o personagem que estudou geometria, astronomia. Senão não adianta estudar a obra dele. Astronomia, matemática. Então vamos lá, ó. Por que tá falando aqui, ó, para Magara? Magara, Cirene, Crotona. Então, o que isso aqui representa, né? Cidade, Cirene, Crotona, Magara. Né? Para que a gente precisa saber do nome da cidade? Olha, obviamente existe uma relação. Se existia uma escola em Magara de geometria, isso não deve ser uma coincidência. Deve ser que esse nome aqui, ó, tem a ver com a geometria que desesporta gadgets, né, de precisão em um ser. Então você tem esse lado aqui, ó, de agarrar as somatórias, né, aos M's. De formas de escolher
a reação que desescala reação e de onda em escalas, né? Em contas. Você tem as rotas para escolher, né? Aí a matemática fala. Então tudo isso aqui, ó, tem um certo dispositivo aqui lógico para descontar para nós mais uma repartição dessa localização, né? Dentro desses saberes. Esses estudos deram-lhe a formação intelectual necessária para formular suas próprias teorias, aprofundando os ensinamentos de Sócrates e a filosofia grega. Quando voltou a Atenas por volta de 387 a.C., fundou sua escola filosófica, Academia, onde reuniu seus discípulos para estudar filosofia, ciência, matemática e geometria. Academia. Filosofia, ciência, matemática e geometria. Filosofia, ciência. Tá vendo, ó? Matemática estava em outro plano da geometria. Ciência não era aquilo que a gente vê hoje. A filosofia também não. Então, houve uma época em que as coisas havia uma certa separação, por mais que nós consideramos hoje conjuntas, né? E aí você tem aqui, ó, se a gente pegar e desvetorializar esse vetor, a gente vai ter aqui, ó, AI med AK. Então, essa é a forma de descortar os dados e somar as escalas de imposição na atenção que esse C, essa tomada de atenção faz. A emenda cá. Academia, né? Olha aí a simetria dos espelhos. Obras de Platão. Das obras de Platão, cerca de 30 chegaram até nossos dias. As mais célebres foram escritas sobre a forma de diálogo. Olha, eu não sei vocês, mas eu vejo que a nossa sociedade moderna tem desprezado muito o diálogo como ele já foi um dia o poder de uma reunião, de um prazer, né? Existem pessoas que gozam somente por dialogarem. Eu sei que parece difícil para a sociedade banhada de pornografia, de redes sociais, de facilitações, entender, mas conseguir comunicar com uma pessoa a ponto dessas duas pessoas conseguirem afinação e dessa afinação vibrarem a intensidade da mente que elas têm uma para com outra, cara, isso era revelador. Era revelador colinergicamente.
Isso fazia nascer nas pessoas essa necessidade, entende? E aí a gente tem o personagem que nasce do diálogo. Cara, eu sinto muito mesmo por nós termos perdido muita obra de diálogo para essa modernidade, né? Tem muitas pessoas que gostam do diálogo, mas não conseguem sustentar esse gosto e elas vão para os mercados, elas vão para os atendimentos, porque é muito bom você dialogar. Só que quem não acha bom é quem tem um objetivo de superar o bom dos achados, né? E aí é aquela questão de mentir para a mentira se tornar verdade. É você construir um plano de comunicação que aparentemente é mais seguro, a internet, e tirar todo o nascimento, a personagem, o potencial, né? E aí você tira a graça toda e a gente tem muito patrocínio, né? Muita gente desvirtualizando a mentira para que torne ela verdade, né? Ou seja, falando que é inseguro se relacionar com uma pessoa pelo diálogo, né? A gente tem o SUS, por exemplo, né? O SUS que peito, né? Faz fraco você por medicação convulsionada, né? Por medicação. Desculpa, mas tem muita verdade nesse plano, né? O suspeito fraco, né? Ele por ser, né? Por medicação ser comprimido, né? Ele vai aos poucos sedimentando fracasso na operação de comunicação, né? Existiriam vários módulos de ordenar e construir uma melhor religião, uma melhor solução de descomplexionar-nos frente à sociedade, né? Mas, querendo ou não, existe um lado de fracassar as pessoas por convencimento dos pontos, né? E aí os pontos fazem assim, ó, estouram as pessoas da arte de colher uns aos outros frente ao diálogo, né? Então vamos lá, vamos voltar então e dizer: A República é uma obra, são 10 volumes. Aqui, ó, República de Platão. República aí, ó, tem domínio público. Aqui, ó, República Plato. Vamos ver no shopping. A República. R$ 67, R$ 23, né? Deve ser uma obra mais... Aí. Uma bela de uma obra, né? Mas tem domínio público para quem quiser. E aí a gente tem um resumo aqui que depois a gente pode entrar aqui no canal em outro vídeo, numa série mais... Numa outra parte dos estudos e buscar esse rendimento de interpretação da obra a partir desse artigo aqui, ó, em conjunto. Protágoras, outro diálogo, Apologia, Fedro, Timon,
e banquete. Ele estava empenhado em um grande teatro. As leis, quando morreu, no ano de 347 antes de Cristo. Bom, deixa eu só comentar uma coisa aqui, já que eu abri uma vírgula para poder ficar desencantando sobre o diálogo, né? Sobre a obra que o diálogo é uma ótima coisa que faz as pessoas se concentrarem a ponto de se tornarem afinadas umas com as outras e nascerem personagens dessa afinação, né? Bom, todos nós dialogamos o tempo todo com a realidade. Não existe esconderijo, não existe para onde correr. Esse diálogo ele vai te pegar e vai te envolver. Só que antigamente, quando a gente não tinha todos esses versos tecnológicos nos servindo, construções, planos imateriais, artificializantes, conectores a longa distância, o diálogo ele era mais vivo e mais intenso de carne para carne, né? Ou seja, existia mais adestração de envolvimento de carnes do que de envolvimento de carne para matéria. Porque a única coisa que me envolve aqui é minha carne e um plano de matérias, moléculas, substâncias que não têm poder sobre mim. Eu que tenho poder sobre elas. Quando eu afirmo que elas têm poder sobre mim, eu estou desencantando elas com poderes que elas não têm. Eu estou fingindo, mentindo para mim mesmo que elas têm poderes que elas não têm. A menos que existam entidades espirituais, né, aquela balela toda de levar pro consultório do psiquiatra, do psicólogo, de que tem personagens irreais que não são a sua imaginação tentando dialogar consigo mesmo, já que não existe ninguém, né? E aí criando aqueles curtos e circuitos de medo, sendo que você controla tudo, né? E aí, o que acontece? Acontece que antes não tinha todo esse envolvimento. E as pessoas elas saíam para caçar, elas se juntavam em equipe, elas buscavam um rendimento de afinação coletiva. É só você olhar imagens de artistas marciais, envolvimentos esportistas, escalas de agricultura, reis e rainhas ordenando sociedades, para você ver que eu estou certo, que a sociedade é feita de linhas que atravessam a busca da coletividade, do consentimento de diálogos. A gente dialoga o tempo todo, né? Isso que nos faz render a vida. É isso que nos diz o quão bom é viver. Se a gente não consegue gostar desse diálogo, a gente começa a desejar morrer, para que a gente nasça em um mundo de diálogos melhores. Ok? Platão, lá antes de ser isso, ele já entendia isso. Por que a gente não entende isso tão bem assim? Porque a gente está sobrecarregado de necessidades de se relacionar com substâncias, né? Com materiais. O profissional. Você não quer ser profissional? Então vai lá aprender a se relacionar com essa substância aí. E aí você se desafina tudo, né? Porque a melhor substância que a gente tem que aprender é conversar com alguém semelhante a gente, né? Que aí a gente consegue aprender a viver realmente bem e solucionar a vida. Tá aí o médico, né? Inveja. A sociedade ideal é a república de Platão. A sociedade ideal e a república de Platão. A sociedade ideal. Então a gente já vai entrar
nos conceitos de Platão: sociedade ideal e república. A república é algo que a gente vive hoje, né? Os poderes divididos, né? Aplicando sua filosofia, Platão imaginou na república uma sociedade ideal dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. Por que 3 classes, pessoal? Porque 3 classes forma a primeira homenagem material de união, a família, tentando afinar os ângulos de fala, né? De comunicação. Então, ele sabia disso aqui, ó. Que para uma sociedade funcionar, existe a necessidade de afinar. O pai e a mãe afinar um filho. Então essa é a primeira questão, os 3 poderes. 1, 2, 3. Os 3 ângulos. Né? Porque se você pensar aqui, ó, aqui a gente existe encaixe, a gente existe encaixe aqui, a gente existe encaixe aqui, né? E aí o encaixe que existe aqui consegue manter, né, a família num plano, né? O plano, né? Manter um plano. Então isso aqui é uma fatia que consegue controlar e nascer sociedade, ó. Envolver sociedade. Porque isso aqui é uma parte que admite encaixe. A primeira camada, mais presa às necessidades do corpo, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. Lavradores, artífices e comerciantes. E eu me encaixo nessa, né? Lavradores, artífices e comerciantes. A segunda classe, mais empreendedora, se dedicava à defesa, os soldados. Então aqui, ó, soldados. A classe superior, capacitada para servir-se da razão, seria a dos intelectuais, com poder político. Assim, os reis teriam de ser escolhidos entre os filósofos. Então você tem aqui, ó, os filósofos. Ixi. Filósofos. Então, a primeira classe, lavradores, artífices e comerciantes. Segunda classe, soldados, defensores. E terceira classe, filósofos, né? Aqueles que fariam saber-se quem deveriam ser os reis. Todos, é claro, longe dos seres que são e dentro dos seres personagens que servirão, né? Longe dos seres. Aqui é a morte de Jesus Cristo, né? Longe dos seres que são, morte de Jesus Cristo, e depois de será isso é o personagem que servirão. Então você tem o tempo antes de ser isto e o tempo depois, o personagem que você vai ser. E aí você vai ser o quê? Um soldado, um lavrador ou um filósofo? Entende?
a sociedade ideal para Platão? Platão, plantão, a planta que nos serve. Vamos pôr aqui, ó, deixar bem claro aqui, ó, plantão, plantas. Então, se a gente pega das plantas informações, a gente tem o Platão. Platão e o mito da caverna. Mito da caverna. Ilustrações. Às vezes nos enganam, às vezes nos mostram mais daquilo que a nossa capacidade pode ver. Platão escreveu em forma de diálogo no livro sétimo da República a história Mito da Caverna, onde relata a vida de alguns homens que desde a infância se encontram aprisionados em uma caverna, com uma pequena abertura por onde penetra a luz. Então, a caverna dos 0 aos 7 anos. Os homens passam tempo olhando para uma parede de fundo. Lá fora, nas costas dos cativos, brilha um fogo aceso sobre uma colina e entre elas os presos passam, homens carregando pequenas estátuas. As sombras desses passantes são projetadas no fundo da caverna. Então você tem aqui, ó, anos, e ao longo dos anos vai sendo retroprojetado sombras. As sobras de alimentos, né? Dentro dessa caverna aqui, ó, dessa semente. As vozes ouvidas são atribuídas a próprias sombras, para eles a única realidade. Então, sombras são realidades. Quando um dos cativos consegue evadir-se, percebe-se que tinha vivido num mundo irreal. Então, aos 8, existe o conhecimento do real / valor do que é meu, do que é necessário, posse. Platão usa todas essas imagens para dizer que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso, é o mundo das sombras. Então esse é o mundo virtual, é aquele mundo que a gente olha no espelho para a gente ver, né? Então a gente está sempre em uma caixa, né? Nós estamos numa caixa e aí a gente tem o que é real e o que é imagem. Imagem. E às vezes a gente tem espelhos vivos, né? Imagem.
Legal, né? Mas esta realidade sensível não é todo o universo. Há um reino mais elevado, espiritual, eterno, onde está o que existe, na verdade. É o mundo das ideias, que só a razão pode conhecer e que apenas os filósofos podem perceber. Então esse mundo das razões precisa abrir as imagens e encontrar o ponto de razão. Esse ponto de razão, ao ser encontrado, revelará, né, a contra-imagem que faz o ser de ser aquilo que é um elemento da natureza, um elemento servidor da natureza. E aí é isso aí, né? E aí para chegar lá, né, dentro de toda essa convolução material que a gente vive, dispulsando necessidades de provar para si mesmo e para o mundo, é uma construção de regência imoral dentro das imagens e personagens que as pessoas esperam colher de você. Filósofos conseguem enxergar e consentir isso, né? Que a gente é essa natureza, que a gente é semelhante a todas as naturezas, porém a gente precisa de encontrar os eixos de ver a semelhança de como nós somos, para até assim nascer e conjugar o respeito que a gente pode delimitadamente convergir e ser a partir dessa responsabilidade de nós para o mundo, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!